A pandemia de Covid-19 chocou a indústria americana de fast food, com inúmeras empresas enfrentando desafios intransponíveis devido a este desastre global que tudo consome. Como resultado, o encerramento de muitos estabelecimentos conhecidos está a tornar-se cada vez mais comum, com dezenas de restaurantes de fast food, outrora prósperos, que agora lutam para obter lucro. 15 cadeias de fast food em dificuldades, restaurantes que suspendem o pequeno almoço durante todo o dia este ano, como o vírus forçou empresas em todo o país a fecharem suas portas. As empresas estão descobrindo que pode ser tarde demais para elas e estão lutando para se manterem à tona em meio à pandemia. Enquanto a dívida nacional sobe para níveis astronômicos e o custo de vida continua a subir. Quanto tempo levará até que algumas das cadeias de fast food mais famosas da América sejam as últimas a desaparecer? Em meados da década de 1960, Fred Duca pegou emprestado o S-11 de um amigo para abrir sua nova lanchonete, os mascotes do Drive-In Super Submarines. Seus sanduíches foram feitos com ingredientes de boa qualidade a preços acessíveis, como era de se esperar, foram um sucesso imediato. No seu auge, o Subway tinha quase 40 mil lojas, vendendo seus famosos sanduíches para milhões de americanos e tornando-o ser um multimilionário. No entanto, nos últimos anos, o Subway viu uma queda dramática na popularidade, com uma queda impressionante de 25% no número de clientes. Acredita-se que 1/3 de todas as lojas Subway esteja perdendo dinheiro. O fechamento de milhares de lojas nos Estados Unidos sinalizou tempos difíceis para a cadeia de fast food. Subway é vítima de seu próprio sucesso. A sua enorme presença no mercado parece ter canibalizado a sua própria popularidade, dando origem a muitos concorrentes que os clientes parecem preferir. A Subway contratou recentemente os consultores de gestão Bain & Company na tentativa de impedir a podridão. No entanto, outros 500 fechamentos de lojas em 2022 fizeram com que muitos especulassem se isso é ou não apenas uma preparação para a venda da empresa Hardee's. Hardee's é um produto básico da indústria americana de fast food, abriu suas portas pela primeira vez na década de 1960. Hardee's provendendo hambúrgueres, batatas fritas e shakes por apenas 20 centavos, tão popular que no final dos anos 60 havia se expandido para quase 200 restaurantes no centro-oeste e sudoeste da América, mas nem mesmo esta estrela do fast food ficou imune às repercussões da pandemia do vírus Covid-19 e à instabilidade do actual clima financeiro. Em 2023, a Summit Restaurant Holdings, uma operadora de franquia Hard, pediu falência após fechar 39 de seus restaurantes, citando a pandemia do vírus Covid-19 e o aumento dos custos comerciais como os principais benfeitores do declínio da aparentemente invencível rede de fast food Pizza Hut. A Pizza Hut é um ícone do fast food, um exemplo da cultura pop dos anos 1990 que permite aos clientes de todo o mundo comer uma fatia do sonho americano. A Pizza Hut foi fundada no final dos anos 1950 pelos irmãos Dan e Frank Coney e em menos de um ano eles já contava com mais 5 localidades devido à imensa popularidade de sua versão inovadora de pizzas clássicas, sendo uma das primeiras redes de pizzarias a popularizar a massa recheada. A Pizza Hut foi comprada pela PepsiCo em 1977 e se tornaria uma das maiores redes de pizzarias do mundo. Planeta. A Pizza Hut está atualmente atolada em uma crise de dívida multibilionária, após anos de queda nas vendas. Na tentativa de reverter o declínio, a Pizza Hut fechou centenas de lojas e a Pizza Hut Fran Anis NPC pediu falência, mas só o tempo dirá se aqueles outrora icônicos edifícios com telhados vermelhos se tornarão outro símbolo de um americano esquecido. Taco Bueno abriu seu primeiro local em Apolline, Texas, em 1967. Em 2014, a empresa multibilionária de gestão de ativos TPG adquiriu a Taco Bueno com a intenção de transformar a rede mexicana de fast food em uma entidade global para rivalizar com rivais multinacionais como a Taco Bell, mas as coisas simplesmente não correram conforme o planejado até agora. Em meados da década de 2000, até as suas cadeias mais lucrativas estavam a ser ameaçadas de despejo devido à sua incapacidade de pagar as suas dívidas crescentes e em 2018 Taco Bueno foi forçado a declarar falência. A empresa evitou a dizimação completa depois de ter sido comprada pela Sun Holdings em 2019. Mas não há como dizer por quanto tempo esse animal ferido pode mancar pelas lojas abandonadas do Taco Bueno e agora está se tornando um elemento popular nos Estados Unidos, um lembrete deprimente do que poderia ter sido nessa época.
Taco promissor junta-se ao Jack in the Box. Robert Oscar Peterson já era um restaurante de sucesso quando abriu o Drive-In Jack in the Box em 1941, então chamado de Toxie Drive-In. Embora o conceito Drive-In não fosse novo, a Jack in the Box foi a primeira a apostar nele, inovando o processo para poder atender os clientes com mais rapidez e eficiência. Na década de 1980, a franquia obteve grande sucesso, com vendas de US$ 655 milhões em 897 restaurantes nos Estados Unidos. Jack in the Box sofreu um golpe devastador com a pandemia de cólera-19, com queda nas vendas de quase 20% durante a década de 1980. Primeiro fechamento. Mais recentemente, Jack in the Box foi forçado a fechar 70 lojas por não pagarem seus impostos. No entanto, o diretor financeiro Eli Tuer afirmou recentemente que, apesar do recente declínio nas vendas, os resultados do Jack in the Box ainda são melhores do que o esperado. A realidade do actual clima econômico é que os estabelecimentos de fast food já não procuram obter lucros enormes, mas simplesmente sobreviver. Burger King. O Burger King tem uma ampla presença global, com quase 2.000 lojas em todo o mundo, metade das quais estão nos Estados Unidos. Esta popular lanchonete foi fundada em 1953 como concorrente do crescente número de lanchonetes do país. Embora o Burger King tenha desfrutado de períodos de sucesso, ele também teve uma história econômica turbulenta e é frequentemente visto como um aquecedor de bancada em comparação com o MVP da rede de fast food McDonald's no final dos anos 1970, até mesmo contratando um executivo do McDonald's, Donald Smith, para ajudar a dar nova vida à empresa em dificuldades. No entanto, após uma recuperação inicial nas vendas personalizadas, mais uma vez começou a declinar hoje. Os problemas financeiros do Burger King estão mais sérios do que nunca nos últimos anos, viram vários fechamentos e em 2020 sua posição como a segunda rede de fast food mais popular dos Estados Unidos para a Wendy's. Numerosos fechamentos e em 2020 a rede de fast food cedeu sua posição de segunda mais popular nos Estados Unidos para a Wendy's. O relatório financeiro de 2023 indica lucros negativos, sugerindo novos fechamentos. Os executivos estão trabalhando em estratégias para ajudar no declínio da popularidade, mas a perspectiva do Burger King parecia sombria. Mercado de Boston. Esta outrora popular churrascaria abriu suas portas pela primeira vez em 1985 e foi um sucesso instantâneo. A rede se expandiu rapidamente ao longo de 9 anos e se tornou um sucesso tão grande que foi comprada pela corporação McDonald's. No início dos anos 2000, a empresa tentou expandir-se para o mercado australiano, abrindo 9 lojas na área metropolitana de Sydney. No entanto, face à intensa concorrência, alguns destes estabelecimentos foram posteriormente convertidos em McDonald's, levando à saída do Boston Market do mercado australiano nesse mesmo ano. Em 2020, Boston Chain mudou novamente de propriedade quando o grupo Rohan, de propriedade do magnata J. Panda, comprou a empresa, mas logo surgiram acusações de transferências indevidas de ativos e pagamentos de taxas de administração exorbitantes. Em 2023, uma investigação sobre as práticas comerciais do proprietário do Boston Market, J. Panda, revelou que a empresa violou as suas obrigações salariais e direitos laborais. E o não pagamento de dívidas a vários fornecedores levaram à instauração de mais de 200 ações judiciais contra a empresa em Nova Jersey. O Departamento de Trabalho e Desenvolvimento da Força de Trabalho emitiu uma ordem de interrupção do trabalho contra quase todas as lojas do Boston Market. Mais tarde, foi descoberto que a J. Panda devia aos seus trabalhadores um total combinado de US$ 67.400, o que levou a empresa a ser demitida e a introduzir serviços de entrega de lanches para aumentar as vendas. A Jones expandiu-se com a abertura da segunda loja em Maumee, Illinois, seguida por uma terceira em Champaign, Illinois em 1987. Nos anos seguintes, Jimmy Charles abriria milhares de outras lojas em toda a América, mas esse sucesso não duraria para sempre, pois uma história também familiar começou a se desenvolver entre 2018 e 2022. Jimmy Joyce perdeu 166 restaurantes nos Estados Unidos, elevando seu número total de locais nos Estados Unidos de 2,83 em 2018 para 2,0
637 em 2022, as coisas iriam de mal a pior no início de 2020, quando Jimmy Jones recebeu um aviso da Food and Drug Administration dos Estados Unidos citando evidências de 5 incidentes de infecções humanas envolvendo E. coli. Agora o E. coli se espalha quando os humanos entram em contato com alimentos crus mal cozidos e mal preparados que contêm esta bactéria mortal. Um surto de E. coli como este é um desastre absoluto para qualquer estranho, muito menos aquele que já está com sérios problemas financeiros. De acordo com o FDA, o Departamento de Saúde Pública de Iowa informou que em janeiro de 2020 um total de 22 pessoas tiveram a FDA observou que todas as 20 pessoas entrevistadas pelo Departamento de Saúde Pública de Iowa relataram consumo de alimentos em um ou mais dos 15 restaurantes Jimmy John's. As perspectivas para Jimmy John's parecem piores do que nunca, com planos ainda em andamento para fechar mais locais. Futura TANS. Esta amada rede de café e pretzel começou como um mercado agrícola padrão da Pensilvânia no final dos anos 80, fundado por seu homônimo Biller junto com seu marido e ela. Ele cura comida até o fim. Em 1992, a TANS comemorou a abertura de sua 100ª loja. Com as expansões subsequentes, a Altian Branch entrou no mercado internacional, especialmente na Ásia, onde abriu lojas no Camboja, Indonésia e Vietnã. No entanto, apesar do logotipo da empresa ser o pretzel perfeito, parece que as coisas estão longe de ser perfeitas nos Estados Unidos, onde a rede de pretzels verá 116 fechamentos entre 2018 e 2022. Blimp abriu suas portas ao público em 16 de maio de 1964 e desde então vendeu milhões de sanduíches para clientes famintos em todos os Estados Unidos. Através de marketing agressivo e publicidade agressiva, Blimp construiu um império. Em 1993 a empresa tinha mais de 670 pontos de venda, ganhando um impressionante US 132 milhões em vendas. Apenas 2 anos depois, a Blimp alcançaria a marca de 1.000 lojas, um número que aumentaria nos próximos anos. Mas com a chegada do novo milênio, a Blimp registrou um declínio constante no seu rendimento líquido. O maior fator que contribuiu para este declínio foi a venda de direitos de subfranquia para a rede Blimp Subs, que acabou com uma fonte estável de receitas. Com a chegada do novo milênio, a Blimp International enfrentou dificuldades financeiras crescentes. Blimp optou estrategicamente por aderir à tendência crescente de saída das empresas de restaurantes do mercado público durante um período de 10 anos, começando em 2002. Blimp seria forçado a fechar cerca de 500 lojas e hoje restam apenas 126. Quanto tempo levará até que My Blimp feche suas lojas? Portas para sempre. Applebee's. O primeiro Applebee abriu suas portas na década de 1980 e pouco menos de uma década depois se consolidou como uma das maiores redes de restaurantes dos Estados Unidos. Os clientes foram atraídos por sua atmosfera acolhedora e onde todos são bem-vindos, que encapsulava perfeitamente os valores tradicionais americanos. A empresa continuou a crescer e em 1999 atingiu receitas de US 2,35 bilhões em 2007. A Applebee's foi adquirida pela empresa internacional de alimentos e bebidas Gene Equity por impressionantes US 2,1 bilhões. Em 2017, a Gene Equity anunciou que fecharia 135 locais até o final do ano. A Applebee's fechou 1.578 restaurantes nos Estados Unidos em 2021, o número mais baixo em mais de uma década, e espera-se que melhore este ano, mas este americano. Instituição, antes popular, continua a lutar com mais fechamentos. O Império Papa John's foi construído sobre bases humildes em 1984, quando o fundador da empresa, Don Sanader, vendeu seu Camaro Z28 para poder comprar máquinas usadas para fazer pizza. Ele primeiro instalou um forno na taberna de seu pai e começou a vender pizzas aos clientes da taberna. A incipiente rede de pizzarias rapidamente se tornou muito pequena, então Chata teve que expandir as instalações. Hoje, a Papa John's é uma das cadeias de pizzarias mais reconhecidas em todo o mundo, com restaurantes em 45 países ao redor do mundo. No entanto, as recentes controvérsias em torno de SAD e as repercussões da pandemia causaram graves turbulências financeiras para esta cadeia de fast food. SCHN também enfrentou outras acusações de má conduta sexual e de cultivo de um ambiente de trabalho tóxico. Os processos judiciais em curso entre Sanader e sua antiga rede de fast food apenas mancharam ainda mais a reputação de Papa John. Isso,
por sua vez, forçou a empresa a gastar milhões tentando reverter os danos, limpar a sua imagem e melhorar o seu estoque em declínio no mercado de fast food. O Coronel Sanders fundou o KFC em 1930, quando comprou um motel à beira da estrada em Corbin, Kentucky, e começou a servir seu frango exclusivo ao estilo sulista para clientes locais. A KFC se tornaria um gigante da indústria multibilionária, vendendo sua receita secreta de frango para aluguel em mais de 150 países ao redor do mundo. Isto, por sua vez, forçou os clientes a abandonar o Coronel em favor dos seus rivais, como o Popeyes e o Chick-fil-A, no que muitos chamaram de Guerra Americana do Frango. Infelizmente, para a franquia KFC está claro quem está perdendo esta batalha. De 2018 a 2022, a KFC fechou 156 lojas nos Estados Unidos, o que representou uma diminuição no número de lojas de 1.000 a 1.000 milhões de dólares. 4,74 em 2018 para 3,918 em 2022. Este ano houve ainda mais fechamentos e apenas alguns funcionários no Noodles Co. Noodles Co. nasceu da mente do ex-executivo de marketing da Pepsi, Aaron Kennedy, que acreditava que havia uma lacuna no mercado de pratos de macarrão de boa qualidade, rápidos e acessíveis nos Estados Unidos, e ele estava certo. De 1996 a 2000, a receita da Noodles Co. cresceu de US 330,000 para US 13 milhões, com clientes e críticos gastronômicos elogiando a alta qualidade de seus pratos. Mais recentemente, o valor da Noodles Co. tem caído continuamente e em 2017 a empresa começou a fechar alguns de seus pontos de venda, perdendo 1/5 de seu valor este ano. A Noodles Co. relatou um prejuízo líquido de US 1,3 milhão com as vendas caindo 5,5 e outras coisas ficou ainda pior quando os clientes responderam mal ao aumento de preços apontando outra tentativa fracassada de recuperar suas perdas. McDonald's. Quando se trata de cadeias de fast food nada chega perto do McDonald's. Seus icônicos arcos amarelos há muito são um símbolo da América. De forma mais pertinente, o McDonald's é a maior rede de restaurantes fast food do planeta, com presença em mais de 100 países e uma extensa rede de mais de 40 mil pontos de venda em 2021, atendendo 69 milhões de clientes por dia. A empresa McDonald's, famosa pelos seus icônicos hambúrgueres, cheeseburgers, batatas fritas e batidos, tem uma força de trabalho de 1,7 milhões de funcionários e gera milhares de milhões de dólares. 7 milhões de funcionários ganhando bilhões de dólares e atualmente ocupando o 6º lugar na avaliação global de marcas. Alguém consegue imaginar um mundo sem McDonald's? Bem, a epidemia de cólera-19 foi um duro golpe para o gigante do fast food. A recessão econômica causada pela pandemia fez com que o McDonald's obtivesse os lucros mais baixos em quase 15 anos, pelo que este ano o McDonald's decidiu fechar 200 das suas lojas nos Estados Unidos. O facto de o McDonald's estar a enfrentar encerramentos em massa é um sinal assustador dos problemas que muitas cadeias de fast food enfrentam nestes tempos de incerteza. É claro que as repercussões da pandemia de Covid-19 ainda se fazem sentir e poderão demorar muitos anos. A indústria de fast food pode ressurgir das cinzas desse sonho americano destruído, mas antes disso é quase certo que muitos outros gigantes outrora prósperos do mundo do fast food americano o farão. Eles estarão perdidos para sempre. Obrigado por nos receber.